Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história dos primeiros episódios da série de comédia adolescente de 2018, chamada Insatiable. Alerta de spoilers a seguir. O episódio começa com Patty compartilhando as suas experiências como uma jovem que lida com os desafios do excesso de peso. Ela reflete sobre toda a sua adolescência, marcada pela aversão ao seu físico e pelo bullying implacável em sua escola, onde era cruelmente chamada de Patty Pesadona. Um dia na escola, Patty desmaia repentinamente e cai durante a aula de ginástica. Enquanto ela se deita no chão, um grupo de garotas populares começa a zombar dela. No entanto, Brooke Armstrong, um dos caras mais bonitos da escola, rapidamente a socorre e a ajuda a se recuperar. Depois disso, com a ajuda da sua melhor amiga, Nani, Patty pede Brooke em namoro para agradecê-lo pela ajuda. Infelizmente, ele responde com uma rejeição fria, enfatizando que só quis ajudá-la porque eles são amigos. Após a rejeição, Patty se vê sozinha do lado de fora de uma loja, encontrando um pouco de conforto em sua barra de chocolate. Mais tarde, ela encontra um sem-teto que a xinga de gorda e tenta roubar a sua barra de chocolate. Em uma explosão de emoções, Patty dá um soco nele, quebrando o nariz do homem. No entanto, ele rapidamente retalia e dá um soco que resulta na sua mandíbula quebrada. 3 meses depois, o sem-teto entra com uma ação judicial contra a Patty. Com isso, somos apresentados ao pai de Brooke, Bob Armstrong, um advogado que oferece serviços pro bono. Além disso, ele também tem experiência como treinador de concursos de beleza e reflete sobre um incidente que marcou a sua queda no ramo. Em um flashback é revelado que a sua cliente Dixie Sinclair acabou perdendo o concurso. Lutando para lidar com a derrota, sua mãe Regina intervém e acusa Bob falsamente de abusar da sua filha. Essa acusação injusta resulta no afastamento de toda a comunidade, levando-o a se isolar de oportunidades tanto no âmbito jurídico quanto no setor de concursos de beleza. Voltando ao presente, a aparência de Patty parece ter sofrido uma transformação notável durante a sua recuperação após a mandíbula quebrada. Imediatamente após encontrar Bob, ela acredita que ele é seu príncipe, o que resulta em uma paixão imediata e intensa. Ao mesmo tempo, Bob fica encantado com o potencial de Patty para brilhar como rainha da beleza. Consequentemente, ele abandona a estratégia inicial de buscar um acordo e, em vez disso, opta por fazer a sua defesa. Bob Bernard, um rival de Bob Armstrong, que é o advogado de acusação, faz uma revelação surpreendente. Ele afirma que uma testemunha ocular chamada Donald, o balconista da loja, se apresentou para validar o argumento do sem-teto. Naquela noite, Patty volta à loja e seduz o funcionário para prestar falso testemunho em seu favor. Durante os procedimentos do tribunal, certa noite, Coralie, esposa de Bob, organiza um baile de gala beneficente para aumentar a conscientização sobre o câncer retal. No evento, Patty aparece e confronta Dixie e a sua mãe Regina sobre a verdade por trás das falsas acusações contra Bob. Regina, consumida pelo seu desejo de arruinar a reputação de Bob, contrata um investigador particular chamado Chase para segui-lo. No dia seguinte, Patty visita a residência dos Armstrong para se preparar para o seu próximo testemunho no tribunal. Durante a conversa, Bob a elogia por sua beleza interior e exterior e reconhece que ela é uma das poucas pessoas que tem fé nele nos últimos tempos. Infelizmente, Chase, que estava espionando Bob do lado de fora, tira uma foto dos dois e a envia imediatamente para Regina. Quando o julgamento começa, Donald, a suposta testemunha, afirma não se lembrar do ocorrido. Patty então persuade o juiz de que ela agiu em legítima defesa, e o caso acaba sendo arquivado. Reconhecendo que a beleza de Patty é sua única chance de redenção no mundo dos concursos de beleza, Bob tenta mudar a perspectiva dela, a incentivando a abraçar o papel de modelo para meninas que lutam com problemas relacionados ao peso. Então ele propõe que ela participe de concursos de beleza com ele, assumindo o papel de seu treinador. No entanto, a mãe de Patty se opõe fortemente a essa ideia. Mais tarde naquele dia, Bob cruza com Magnolia, a filha de Bernard, que também pretende contratá-lo como seu treinador. Para discutir a estratégia, Magnolia o convida para ir ao seu quarto para mostrar o seu guarda-roupa para o próximo concurso. Depois, enquanto ela está se trocando na frente dele, Chase, o investigador particular, sutilmente tira mais fotos dos dois e as envia para Regina. Enquanto isso, em uma reunião de apoio à mãe de Patty, um homem chamado John conta sua história de ter dado um soco em uma garota. Identificando-o instantaneamente como o sem-teto que a processou, Patty elabora um plano para dormir com ele e mais tarde rejeitá-lo como vingança. Seguindo sua estratégia,
Patty acompanha John a um motel naquela noite. No entanto, antes que ela possa colocar o seu plano em ação, John fica muito embriagado e dorme. Com raiva pela oportunidade perdida, Patty recorre a encharcar John de álcool e rouba sua caixa de fósforos. Momentos depois, Bob recebe uma ligação de Patty e, em vez de recorrer ao incêndio criminoso, ela decide participar dos concursos, desafiando a sua mãe. No dia seguinte, Patty acorda em sua cama, de ressaca e com dificuldades para se lembrar dos acontecimentos. Na escola, ela caminha pelo corredor e seus colegas, incluindo Brick, não a reconhecem. Durante a aula, ao discutir as notícias, um aluno informa a classe sobre um homem em estado crítico após um incêndio em um motel. Imediatamente, Patty começa a entrar em pânico, lembrando do seu encontro com John na noite anterior, quando ela esteve perigosamente perto de colocar fogo nele. Nani, ao saber dos detalhes do incidente, decide sair mais cedo da escola para conduzir a sua própria investigação no hospital. Sentindo-se cada vez mais culpada, Patty procura Bob para pedir o seu conselho. Em outro lugar, Coralie faz uma visita à residência dos Bernard para encontrar Eta May. Surpreendentemente, quando Bob Bernard abre a porta sem camisa, ela se oferece para entrar e ajudá-lo a passar uma camisa para vestir. Estranhamente, ele deixa Coralie sozinha em sua casa enquanto sai para investigar o caso do incêndio no motel. Enquanto ela ainda está lá, Regina discretamente deixa para trás um envelope com fotos de Armstrong e Magnolia. Coralie intercepta o envelope e se encontra com Regina, fingindo precisar de provas para o seu processo de divórcio com Bob. Depois de persuadi-la a enviar fotos por mensagem de texto, Coralie o acusa de abusar de meninas. Depois da escola, Patty e Nani tentam reconstituir os movimentos de Patty na noite anterior e fazem uma visita a Donald, o balconista da loja. Donald então conta o incidente em que Patty inadvertidamente se exibiu para ele, lembrando que ela não estava usando sutiã. Ao descobrir que ela deixou o sutiã no motel, Patty cria um esquema para recuperá-lo do armário de provas. Enquanto Patty está dentro do armário, Bob liga para ela para informá-la sobre a investigação. No entanto, ao descobrir a sua intenção de roubar provas, ele enfatiza que eles precisam de um álibi forte, pois testemunhas a viram interagindo com John. Em seguida, Patty e Nani retornam a Donald, confiantes de que a filmagem de segurança da loja apoiaria seus esforços. Ao inspecionar o registro de data e hora do vídeo, fica claro que ele não é capaz de fornecer um álibi confiável. Em uma atitude ousada, eles decidem recriar as condições da noite anterior, deixando Patty bêbada. Infelizmente, esse plano sai pela culatra, pois só faz com que Patty seja hospitalizada no mesmo lugar em que John está fazendo o tratamento. Em uma reviravolta surpreendente, também é revelado que Regina, que acusou Bob de abusar da sua filha, estava tendo um caso com o filho dele, Brick. Enquanto dirigem, os dois sofrem um pequeno acidente de carro no caminho de volta para casa. Sem hesitar, Regina sai rapidamente do veículo e foge do local para evitar ser vista por qualquer testemunha. Enquanto isso, John percebe que Patty está perambulando pelos corredores do hospital e a acusa de ser a culpada pelo ocorrido. No entanto, Bob rapidamente desvenda a verdade ao descobrir a bateria do alarme de fumaça escondida no bolso de John. Somente nesse momento é que se descobre que um fósforo havia queimado a cama encharcada de vodka quando ele tentou acender um cigarro. Por fim, John confessa que acusou Patty falsamente para limpar o seu próprio nome. Patty se aproxima de John pedindo desculpas pela sua mandíbula quebrada. No entanto, ele responde com frieza, rejeitando o gesto dela. Frustrada com a sua aparente falta de remorso, Patty responde com um comentário duro, desejando a morte dele. Para sua surpresa, naquele exato momento, John sofre uma parada cardíaca repentina e morre. Na semana seguinte, Bob leva Patty ao Alabama para familiarizá-la com o mundo dos concursos de beleza. Utilizando suas conexões para garantir o acesso aos bastidores, ele elabora um plano para buscar a orientação do seu mentor em relação à falta de controle de Patty. Embora Patty concorde em acompanhá-lo, sua única intenção é seduzir Bob durante o período em que ele estiver longe da esposa. Enquanto está no Alabama, Patty encontra Stella Rose, a diretora do concurso, e antiga mentora de Armstrong. Durante o seu tempo lá, ela também faz amizade com a atual rainha do concurso, Roxy. No entanto, o comportamento amigável de Roxy, no mundo ferozmente competitivo dos concursos de beleza, levanta dúvidas consideráveis sobre seus motivos em relação a Patty. Enquanto isso, de volta à cidade, a preocupação de Nani atinge um novo patamar, pois ela fica cada vez mais preocupada com a possibilidade de Bob prejudicar Patty. Então ela faz uma visita a Donald, pedindo seu carro emprestado. Nani explica sua necessidade urgente de resgatar Patty do que ela considera uma situação perigosa com o suposto abusador. Enquanto Donald se oferece para acompanhá-la na viagem ao Alabama, Dixie, que também está na loja,
ouve a conversa deles. Aproveitando a oportunidade, Dixie se junta a eles e diz que também quer ir com o objetivo de reunir mais provas contra Bob. Isso faz com que um trio inesperado, Dixie, Nani e Donald, saiam em uma viagem para o Alabama com a missão de espionar Bob e Patty. Durante a viagem, uma revelação chocante vem à tona quando Dixie confessa que a sua mãe, Regina, fabricou as acusações contra Bob. De volta ao Alabama, Stella propõe uma estratégia a Bob, adotando os papéis de policial bom e mau, em uma tentativa de controlar o comportamento desenfreado de Patty. Quando Armstrong pede a Patty que demonstre o seu desfile no concurso, o resultado está longe de ser o ideal. Durante toda a estadia no Alabama, ele dá a Patty tarefas que ela não gosta, tudo sob o pretexto de testar a sua capacidade de seguir instruções. No entanto, o plano de Stella serve como uma tática astuta para Stella manipular Patty, colocando-a contra Bob e por fim atraindo-a para sua própria orientação. Felizmente, Bob percebe rapidamente o esquema de Stella, o que leva a um confronto em seu quarto de hotel. No entanto, Bob é pego de surpresa pelos avanços de Stella, expondo a história dos dois. Mais tarde, Bob volta para o seu quarto de hotel e encontra Patty esperando para seduzi-lo. Já agitado pelo comportamento de flerte de Stella, Bob recusa os avanços de Patty. Esmagado pela rejeição, ele se dirige a um bar próximo para se encontrar com Stella e Roxy, buscando consolo na companhia delas. Ao voltar para Geórgia, uma visita surpresa da irmã de Corley, Brandlin, e os seus filhos a pega desprevenida. Nesse momento, a história de Cora se revela, esclarecendo a sua criação em um parque de trailers. No entanto, Bob a resgatou, a levando para a vida que tem agora. De volta ao Alabama, Patty vê as mensagens de texto trocadas entre Stella e Bob. Isso acaba levando-a à dolorosa percepção de que ambos estão apenas a explorando, em vez de valorizá-la. Se sentindo traída e insegura, ela lida com a situação participando de um concurso de comer lagostim. No meio do concurso, Bob aparece de repente e implora a Patty que volte a confiar nele. Ele compartilha suas próprias experiências com o comportamento de compulsão alimentar, levando Patty a encontrar consolo em sua vulnerabilidade. No entanto, em uma reviravolta inesperada, ela desafia Bob a demonstrar a sua lealdade, juntando-se a ela no concurso de alimentação, e Bob não apenas se junta a ela, mas também vence a competição. Em seguida, ele confronta a Stella, que revela o seu papel como treinadora de Roxy para o concurso, uma competição que Patty também está participando. Após seu confronto com Bob, Stella revela a Patty seu passado romântico com ele. Dando um passo adiante, ela também fornece provas na forma de um colar com seu nome. Por fim, esse colar se torna um peão na trama de Patty para destruir o casamento de Bob e continuar a sua vingança. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.